Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo e hoje nós vamos para a nossa terceira aula, nosso terceiro episódio de estudo sobre o Livro dos Médiuns. Agora nós estamos adentrando no capítulo 1, que se chama A Espíritos, é da primeira parte do livro. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, clique no botão do sininho e, por favor, deixe seu comentário aí embaixo para eu saber o que você está achando, se está legal, se você tem dúvidas. É muito importante, me ajuda muito isso, tá bom? No crescimento do canal e do conteúdo. Mas vamos lá. Eu vou fazer alguns cortes no vídeo de vez em quando, porque esse é um estudo um pouquinho mais elaborado, então eu preciso pegar bem o fio da meada aqui, tá bom? Kardec começa o capítulo A Espíritos fazendo uma digressão, ou melhor, fazendo uma análise sujeita à racionalidade a respeito de possibilidades, ou seja, há espíritos ou não há espíritos. Eles podem se comunicar ou não podem. É muito interessante porque Kardec já disse na introdução do livro, que é muito importante que seja feito primeiro o estudo do Livro dos Espíritos, antes de adentrar no Livro dos Médiuns. Porque lá no Livro dos Espíritos, toda essa base é dada de uma forma bastante extensa e muito bem estudada. Só que Kardec, em vez de pegar aqui e falar, olha, leia o Livro dos Espíritos primeiro, ele mais uma vez, como bom professor, bom pedagogo, discípulo de Pestalozzi, que ele era, ele se dá ao trabalho de fazer uma racionalização para que nós possamos chegar a uma compreensão com vistas, com base na nossa própria racionalidade. Kardec começa aqui fazendo uma análise com base na hipótese de que nós aceitamos, a premissa dessa hipótese é de que nós aceitamos que sim, há espíritos, ou há uma inteligência fora do corpo. Ele vai aqui fazer uma análise, uma verificação a respeito daquela crença vulgar do passado entre céu e inferno. Muito interessante como em 160 anos mais ou menos de espiritismo, mudou-se muito essa compreensão, e principalmente no meio da Igreja Católica, que antes dizia muito a respeito de céu e inferno, diabo, hoje já não é mais assim. Está cada vez mais difícil encontrar quem defenda esse tipo de pensamento. Existem muitos teólogos, inclusive, que já começam a compreender que na verdade não é bem assim, que o diabo não é bem isso, que houve falhas de interpretação ou de tradução da Bíblia Antiga e que isso significava alguma coisa com outro sentido, tá? Então isso é muito importante. Mas, voltando a 160 anos, na época de Kardec, isso era uma crença comum. Então, céu e inferno. Onde fica? O céu fica em cima e o inferno fica embaixo. Se você fez coisa errada, você vai para baixo e você fica nas profundezas da Terra. Aí Kardec faz uma abordagem aqui bastante interessante, levando-nos a relembrar que a Terra já não é mais vista como o centro do universo, que se a gente pensa entre em cima e embaixo, o que é em cima e embaixo na vastidão do universo? O globo flutuando, por assim dizer, no meio do sistema solar, no meio do universo, no meio do espaço, não tem em cima e embaixo. O que para nós é embaixo é o que para o japonês é em cima, porque ele está lá do outro lado, certo? Do mundo. Então, ele faz uma análise até um tanto simplória para nos mostrar que essa questão de crença, de localidade, de localização das almas, sobretudo quando a gente lembra que existem muitos outros planetas, infindáveis, infinitos planetas, e que a razão nos mostra que esses planetas não podem também estar vazios, que eles têm a sua serventia e que lá devem existir outros espíritos, quer em matéria densa como a nossa, quer não. Mas isso já mostra que não é uma localidade como lá no passado a gente acreditava que
embaixo de nós é o inferno, a gente está aqui na crosta da terra e em cima fica o paraíso. Então não há mais essa razão, não é essa possibilidade dessa localidade tão simplória. Então, onde estão esses espíritos? Aí Kardec vai nos levando através do raciocínio. É muito importante, gente. Kardec não coloca para você, acredite em tal coisa. Não. Ele leva a gente a raciocinar junto com ele, para que a gente possa chegar ou não às mesmas conclusões. Então ele demonstra que, através das ciências, da astronomia, da geologia e de tudo que a gente vê avançando, a gente compreende agora que os espíritos estão por toda parte. Eles não estão circunscritos a uma faixinha, a lugares em cima e embaixo. Não, eles estão por toda a parte. Aí então Kardec começa a falar sobre a doutrina das penas e gozos futuros. Ou seja, céu e inferno, mais uma vez. Se eu fui bom, eu vou para o céu. Se eu fui ruim, eu vou para o inferno. Certo? Essa crença, ela não dá para ela ficar de acordo mais com a racionalidade. E não só a racionalidade matemática, 1 mais 1 igual a 2, não isso, mas a racionalidade de acordo que a gente veio desenvolvendo com o que é Deus, a bondade, a justiça divina. Esse tipo de compreensão era lá de um passado, lá na época de Jesus e antes, quando se acreditava num Deus vingativo, punitivo, e onde as pessoas tinham que ter um certo medo, né? Não erre, senão você vai para o inferno. Que era para tentar segurar as pessoas, para elas não errarem, né? A gente começa a compreender hoje que não é bem assim, porque a gente tem muitas infindáveis situações também que são atenuantes ou agravantes. Imagina, o Haroldo Dutra Dias faz muito esse exemplo, onde nós temos 2 potes. Num pote eu ponho as pedrinhas de boas ações, no outro eu ponho as pedrinhas de más ações. E aí, quando eu morrer, eu vou lá apresentar para Deus, e aí ele vai definir para onde eu vou. Aí nas pedrinhas no pote de boas ações, eu coloco lá 100 pedrinhas. Mas assim, nem foram boas ações, eu só não fiz o mal. Só fui fazendo alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, dei um realzinho para um homem no farol, alguém bateu no meu portão, eu dei um saquinho de feijão lá, meio que é contragosto, né? Essas coisinhas assim. E lá no potinho do mal, eu também não fiz mal assim. Então eu fiz 100 coisinhas boas, eu fiz 10, digamos, 10 ações classificadas como más. Delas, 7 eu não sabia direito o que eu estava fazendo, não foram tão pesadas assim também. 3, de repente foram um pouco mais complicadas e uma dessas 3 é, por exemplo, um assassinato. Ou eu roubei de uma família e causei um mal muito grande ali que se estendeu para muito mais do que além daquela simples ação. Então eu chego lá em cima com esses 2 potes. O que vai acontecer? Se fosse pela doutrina de céu e inferno, Deus vai falar, bom, você fez uma ação aqui muito ruim, mas você fez só 10 aqui, né? Mais ou menos assim, você fez 100 ações muito boas. Não, então tá bom, você vai para o céu dos eleitos, e você vai ficar aí para sempre tocando cornetinha na beatitude, né? Na felicidade eterna, porque você merece. Ou então, vamos dizer que um pouco mais de justiça. Ele olha para isso e fala, você fez 100 aqui, mas não foi muito legal não. Não foi lá aquelas coisas, né? Você viveu sua vida normalmente, só que aqui você tem uma coisa muito pesada que você fez. E aí? Vai para o inferno? E se foram, em vez de 100 ruinzinhas, foram 100 boas ações? 100 boas ações. Só que uma muito ruim. E aí? Esquece essa ruim aqui, põe embaixo do tapete que você vai ficar no céu também. Não, né? A gente já começa a compreender que não pode ser assim. Deus iria dizer, né? Não querendo colocar palavras em Deus, na boca de Deus, a gente não está muito longe de compreendê-lo, mas a gente já compreende
que ele é todo bondade, todo justiça, todo amor. Então, o que ele faria com toda certeza? Olha, filho, você fez essas 100 boas ações, você tentou fazer muito bem na sua vida, só que aqui você deu uma escorregada e você fez uma ação muito ruim. E isso está repercutindo, as pessoas ali estão sofrendo, você percebe? Eu percebo, isso está me matando, porque agora que eu entendo o mal que eu fiz para eles ali está me matando. E aí, o que vai acontecer? Aí a gente vai para a questão da reencarnação, de novas chances e tudo mais. Mas o que Kardec está dizendo aqui é desmontando essas falsas concepções passadas, né, de céu e inferno, disso e daquilo, para mostrar que existe algo além disso tudo. E claro, para nos mostrar que a sorte, ou seja, o nosso futuro, o que vai acontecer de nós como almas, como espíritos, depende do que nós fazemos aqui. Se nós fazemos o bem, se nós procuramos o bem, nós vamos estar melhores depois. Se nós fazemos o mal, nós vamos estar não piores porque a gente não regride, mas nós vamos estar em condições ruins, com culpa, com débitos, e então nós vamos ter que sanar, corrigir esses débitos. E muito importante, já ia esquecendo, que ele denota isso. Demônios, ou diabo, que o diabo em si, como personalidade única, não existe, mas os demônios não são criaturas à parte, somos nós. Somos nós que erramos, que não soubemos lidar com o erro ou que persistimos na maldade e mesmo após o túmulo persistimos fazendo o mal, até que um dia a gente entenda, a gente compreenda e entenda. Portanto, não são seres à parte. Kardec destaca aqui que até esse momento tudo isso é uma teoria levada pela razão, mas ainda uma teoria. O que é muito interessante aqui que ele destaca é que já é uma teoria que nem a razão, nem a ciência repelem. Por quê? Com toda a observação da ciência, dos fatos, da astronomia, da geologia, do espaço, do que a razão diz, que o espaço não pode ser vazio, que não está circunscrito, que as almas não devem poder ficar apenas em um lugarzinho circunscrito, porque se tivesse lá, como que seria então nos outros globos? Então, tudo isso já mostra que a razão e a ciência não repelem. Aí já tem alguma coisa muito interessante. Agora, acrescentando-se a isso, nós temos os fatos que corroboram essa existência. A gente tem que lembrar sempre que Kardec, como estudioso, como cientista, ele era cético. Então ele não foi acreditando que qualquer coisa fosse espírito, e também não foi já com coisas na cabeça, falando, bom, eu estou pensando assim, eu estou escrevendo aqui que vai ser assim e assim será. Não foi. Kardec fez um esforço gigantesco para despersonificar a doutrina espírita, ou seja, a doutrina espírita não pertence a ele e também não pertence aos homens. Ela pertence aos espíritos, à verdade espiritual, conforme nós podemos compreender. Aí, ele vai falar aqui da questão da crença. Tem muitas pessoas que vão falar, mas eu não acredito nesse negócio aí, de que os espíritos podem se comunicar, podem interagir sobre a matéria. Kardec, quando se colocou aos estudos, quem puder, faça a leitura lá do Livro dos Espíritos, desde a introdução, é muito interessante. Ele mostra como foi feito esse estudo inicial. E aí a gente tem que lembrar das coisas que acontecem no nosso dia a dia, que acontecem desde sempre, que acontecem na história. Muitas vezes, pessoas que são cristãs vão falar que eu não acredito que um espírito possa se materializar, que um espírito possa realizar tais coisas, eu não acredito nessas coisas, mas se esquece que a Bíblia está entupida de relatos, de passagens com interações espirituais, algumas delas com interações sobre a matéria. Para pegar a mais expressiva delas, vamos pegar a transfiguração do Cristo lá no monte, onde outros apóstolos que estavam junto com ele puderam presenciar
a aparição, a invocação e a aparição dos dois espíritos, de Moisés e de Elias, certo? De Moisés e de Elias. Esses dois espíritos apareceram, falaram com Jesus. Jesus, inclusive, viu que os apóstolos estavam com medo e falou: não tenham medo. Não fica com medo não, isso aqui é normal, gente. Não é? Não foi assim? Isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu dentro da Igreja Católica. Existem casos que eu não... Tem um caso muito específico. Existe um livro que eu não consegui achar aqui qual que era o nome. Se eu achar, eu vou colocar para vocês nos comentários. Mas existe um livro que hoje em dia é publicado pela Igreja Católica de uma freira ou uma madre, alguma coisa assim, que depois de desencarnar, voltou e através de outra freira produziu textos, ou seja, psicografou, dando instruções para as freiras, para os religiosos ali dentro, dizendo que o importante era que o Cristo fosse vivido no coração, porque se fosse vivido só da boca, eles iam parar no inferno, né? Como era a compreensão que ela tinha naquele momento. O fato é uma psicografia e a igreja está publicando. É claro que ela gasta muitas páginas para colocar muitos poréns, ou seja, olha, mas espera aí, não é bem assim, isso pode, mas só nesse sentido aqui, só nesse lugar, só nessa ocasião. Mas o fato que demonstra é que sim, acontece, pode. Aquela pessoa estava encarnada, desencarnou, não era uma pessoa especial, não era um santo, um anjo, era alguém como nós, que depois de desencarnar voltou para falar: gente, presta atenção aí, porque aqui em cima o negócio, a realidade é outra. E vocês não estão fazendo as coisas muito certo aí não. Entende? Esses fatos são muito interessantes, porque só corroboram tudo isso que Kardec vem explanando até aqui. Aí Kardec ele recupera alguns estudos já do Livro dos Espíritos, aqui nesse ponto, quando ele começa a falar sobre o que é o espírito, para trazer uma compreensão. Lá no Livro dos Espíritos nós vamos entender que o espírito, espírito, sou a inteligência, o princípio inteligente, e eu animo neste momento um corpo. O corpo não é nada mais do que uma ferramenta, um invólucro, certo? Um invólucro pesado, denso, mas um invólucro muito importante e que deve ser santificado no sentido da utilidade, da graça que é o corpo para a nossa evolução. Mas enfim, o espírito então, que sou eu, animo esse corpo, mas entre eu, espírito, e o corpo, porque o espírito é muito sutil, é algo indefinível para nós, e o corpo é denso, muito denso, é uma matéria assim pesadíssima. Então, entre o espírito e o corpo existe o perispírito, que é como se fosse um corpo espiritual. É esse corpo que aparece nas aparições, nas vidências, e esse corpo espiritual faz uma interface, um meio entre corpo e espírito. Esse estudo sobre espírito, perispírito, lá no Livro dos Espíritos é mais extenso, claro, e é muito interessante. Nos leva, ainda com a progressão dos estudos espíritas após Kardec, nos leva a compreensões absurdas, no bom sentido, do quanto da nossa razão de estarmos aqui, da razão dos nossos sofrimentos físicos e muitas outras coisas. Agora aqui Kardec vai para a penúltima questão, penúltimo item, o 5, né? Chegando ao ponto de: podem os espíritos se comunicar? E a pergunta é: por que não? Vamos esquecer que a gente já falou dos casos que aconteceram até dentro da Igreja Católica, da transfiguração do Cristo no monte. Vamos esquecer que a gente falou disso, mas vamos de volta à razão. Podem os espíritos se comunicar? Bom, se eu sou um espírito, que quando o meu corpo morrer, eu estarei liberto, eu tenho relativa
plena capacidade ou melhor, eu tenho uma capacidade de locomoção quase que total para onde eu quiser, circunscrita, é claro, às possibilidades espirituais, né? Se eu tiver mais ou menos elevado, eu posso ir ou não a tais lugares por conta da minha faixa de vibração. Mas, tá bom, eu desencarno, eu continuo sendo eu, porque é o espírito que manda, não é o meu corpo, eu continuo sendo eu tenho as minhas preocupações com os meus familiares, eu tenho aqueles com quem eu terei saudade. Por que não? O que diz que eu não posso me comunicar? Se eu hoje sou um espírito encarnado e lá do outro lado há espíritos desencarnados que antes foram homens, que estão à nossa volta, o que impede deles se comunicar conosco? Nós, aqui na matéria, nós não temos tantas e tantas vezes onde nós, sem falarmos nada com alguém que está ao nosso redor, essa pessoa lê o nosso pensamento, ela fala, nossa, ou ela fala alguma coisa e fala, nossa, eu estava pensando nisso e você falou. Isso acontece todo o tempo. É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa com os espíritos, não tem diferença praticamente nenhuma. A única diferença é de qual meio essa comunicação vem ou não. E aí Kardec termina aqui com chave de ouro, porque ele vai apresentar uma série de fatos aqui, de afirmações, e ele diz, digamos que a gente não estudou nada disso, eu não fui lá, eu não verifiquei esses casos de aparição, de comunicações, eu não sei de nada que aconteceu dentro da igreja, eu não sei desse negócio da transfiguração do monte, eu vou fazer de conta que eu não sei nada disso e que tudo isso é apenas uma hipótese. Então ele pede que os incrédulos provem que as várias afirmações, os vários pontos que ele coloca aqui, não são possíveis. No dia que os adversários do Espiritismo, como ele coloca, nos provarem que isto é impossível, aí ele vai pensar, opa, é melhor eu começar a ver aqui porque eu acho que não está certo o negócio. Fora disso, todo o estudo, tudo aquilo ao qual Kardec se lançou pela razão, pela ciência, pela demonstração dos fatos, pela análise da metodologia científica, que é você não aceitar um simples fato como verdade, mas você analisar outros fatos para ver se eles apoiam, no fundo pelo menos, a mesma verdade, se eles têm o mesmo conteúdo. Kardec fez isso, tá? Então, bom gente, eu acho que por hoje é isso. Essa primeira parte já foi bem interessante. Leiam, por favor, façam seus estudos. Dúvidas, comentários, sugestões, deixem aí se faltou alguma coisa também. E até o próximo vídeo.